não existe nenhum organismo, nenhuma instituição, uma agência que seja reconhecida internacionalmente que projete que o petróleo, o gás natural e até o próprio carvão perca importância relativa de uma forma significativa nas próximas décadas. Quer dizer, as próximas décadas que eu digo é 50, 60, 70 anos. Quando você analisa relatórios de instituições, mesmo que você tenha crítica a essas instituições, tem umas que acertam mais, outras acertam menos. A gente mesmo tem críticas a várias instituições aí ligadas ao OCDE, que são ligadas aos países ricos e muitas vezes não é estritamente técnico, né? Tem um viés aí de natureza geopolítica, de internacional de energia, tantas outras, não projetam que o petróleo e o gás vão perder importância relativa nas próximas décadas aí, 50, 60, 70 anos. As energias de origem fóssil hoje representam aí 85% do consumo da energia primária mundial vem dos fósseis, quer dizer, então petróleo, carvão, gás natural, somados, representam aí alguma coisa da ordem de 85%. Essas energias potencialmente renováveis, por que eu chamo potencialmente renováveis? Porque elas também dependem dos fósseis. Então, uma energia eólica, para você produzir as turbinas eólicas, né, você precisa ali componentes metálicos que estão na natureza, mas eles não são abundantes na natureza, eles estão em minerais, então eles estão pouco concentrados em alguns minerais, e para que eles sejam encontrados, processados, produzidos, todas as consequências ambientais que a extração mineral gera, para que isso seja feito, isso é feito com que energia? Isso não é feito com energia eólica. Para que essas turbinas sejam mantidas, sejam substituídas de tempo em tempo, para que essas baterias sejam produzidas, todos os componentes dessas baterias também são produzidos através das energias de origem fóssil, não são produzidos através das energias de painéis fotovoltaicos. Um painel fotovoltaico contém ali dezenas de metais que precisam ser minerados, produzidos, e isso é feito com energia de origem fóssil. Por isso que são apenas potencialmente renováveis. Se você tira o petróleo, o gás e o carvão, você não consegue produzir nem manter os meios através dos quais essas energias aí potencialmente renováveis são produzidas. Além do mais, elas são relativamente caras, elas não são confiáveis porque elas são intermitentes. Então, cada vez que você coloca uma energia eólica ou uma energia fotovoltaica, você precisa ter um complemento de energia que seja firme, porque se tem sol, tem energia. Se não tem sol, não tem energia. Então, como é que fica nos períodos em que a incidência solar é menor? É claro que vai ter que entrar uma energia que seja firme, sendo produzida de uma fonte primária mais confiável, e essas são as fósseis. Em relação à eólica, a mesma coisa, se tem vento, se não tem vento, né? Então, essa intermitência ela precisa ser compensada por uma energia confiável. A energia que faz um país se desenvolver é uma energia que tem que ser essencialmente barata, ela tem que ser o mais abundante possível e ela tem que ser confiável. Você não consegue desenvolver um país que tem um consumo tão baixo de energia como o Brasil. A gente deveria aumentar o nosso consumo de energia em pelo menos 5 vezes, para ter um padrão de desenvolvimento, de crescimento, um padrão de dignidade europeu, o europeu ocidental, ou da América do Norte, ou da própria Oceania. Teria que multiplicar por 5. Então significa consumir por dia alguma coisa da ordem de 10 milhões de barris de petróleo por dia. Estou falando só de petróleo, não petróleo e gás natural. Essas energias potencialmente renováveis, elas entram de uma forma complementar. Você não consegue colocá-las de uma forma que elas sejam as principais e substituam as outras justamente por essas características que elas têm. Primeiro, elas são dependentes dos fósseis para serem produzidas e mantidas. Depois, são relativamente caras. E por último, não são confiáveis. Elas podem entrar marginalmente. Têm entrado marginalmente. Não são representativas, não são grandes quantidades de energia, tanto na matriz energética nacional quanto internacional. O Brasil já tem uma vantagem muito grande, né, em relação aos outros países do mundo, e já tem uma matriz energética relativamente limpa, justamente pela participação das hidrelétricas, da fonte primária das hidrelétricas. Então, se comparar o Brasil com os principais países desenvolvidos do mundo, o Brasil já está muito à frente. Então, o Brasil não deve aceitar consumir cada vez mais energias de pior qualidade mais caras em nome de uma defesa do meio ambiente, enquanto seus principais concorrentes, que estão na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, consumiram no passado muito mais energia de origem fóssil do que nós, e ainda hoje consomem muito mais energia de origem fóssil em termos per capita, em termos totais, do que nós. Então, o Brasil não pode abrir mão de uma energia que tenha muito mais facilidade de promover o nosso desenvolvimento em defesa de um pretenso de energias pretensamente mais amigáveis ao meio ambiente.